Fala, fala galera! Priscilane e Helenema na área. Já comecei a gravar esse vídeo umas 5 vezes. E ela sempre acorda, coloco lá na cama, ela volta. Eu falei, vamos fazer café no colo mesmo, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos para a correção de redação. Bora lá então! Galera, a filha pediu a proposta, a correção em vídeo, né? Então, a proposta é sobre as enchentes no Brasil, tragédias evitáveis, anunciadas e evitáveis. Então, olha lá. A crônica Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colasanti. Deixa eu acompanhar aqui, ó. A crônica Eu Sei, mas Eu Sei, vírgulas, mas não devia, de Marina Colasanti, aborda o modo que o indivíduo vê os problemas sociais, ou melhor, ignora-os, e por não ter visto, se acostuma a não olhar para fora. Tal análise é observada na reação de muitos brasileiros frente às rotineiras tragédias anunciadas, como as enchentes. Nesse sentido, nota-se o quão a falta de planejamento e de conhecimento ambiental são presentes em tal cenário, o que impossibilita evitá-lo. Então, olha só, eu quero que você só articule melhor aqui, ó, tal análise pode ser relacionada, né, à reação de muitos brasileiros, e aí eu colocaria, né, a falta de reação, e não só de brasileiros, né, mas do poder público de modo geral, tudo bem? Anunciadas como as enchentes. Nesse sentido, nota-se como a falta de planejamento e de conhecimento ambiental são presentes em tal cenário. Só cuida para você não repetir o tal aqui, tá bom? O que impossibilita evitá-lo. Quero só que você reveja, meu amor, os argumentos que você escolheu, tudo bem? Reveja aí os argumentos escolhidos. Por quê? Porque eles são muito semelhantes. Então, as enchentes acontecem? Porque não tem prevenção, tudo bem, e porque não há investimento do poder público, né, na infraestrutura da cidade, em toda essa questão. Então, eu quero que você reveja também, filha, os textos de apoio, tá bom? Porque eles vão te ajudar bastante aí nessa questão. Usa sempre os conectivos, né, para articular os períodos, os parágrafos, tá? E aí eu oriento que você dê uma olhada lá nas redações exemplares, analise as redações exemplares que estão na plataforma. Elas vão te ajudar bastante aí nesse sentido, tá? Para você ver a construção do tópico frasal. É evidente que o Brasil possui inúmeras pessoas em condições precárias de moradia, favelas que surgem com o êxodo rural, e Aloysio de Azevedo relata em O Cortiço. Acerca disso, nota-se que o não planejamento e preparo do solo em locais inapropriados influencia para que esse não suporte fortes chuvas em determinadas épocas do ano e com isso ao desmoronamento. Como consequência, famílias desabrigadas, doenças e mortes, o que poderia ser evitado, pois tais enchentes são rotineiras e anunciadas. Entretanto, o complexo da cegueira branca está implantado no corpo social e impossibilita que observem a gravidade e executem ações preventivas a fim de evitar tragédias semelhantes. Então, olha só, o que eu quero que você reveja, tudo bem? Eu quero que você reveja a estrutura do parágrafo, meu amor, tudo bem? Então, reveja aí a estrutura do parágrafo. Por quê? Porque quando você está escrevendo o seu texto, você precisa seguir uma técnica, tá? E eu ensino lá nas aulas de planejamento do texto que você precisa seguir aquela técnica lá, aquela estrutura que eu ensino lá nas aulas, tudo bem? Então veja bem, eu oriento que primeiro você traga o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o período inicial do seu texto. É o período em que você vai trazer para mim o argumento, aquilo que vai ser defendido no seu parágrafo.
Depois, você tem que trazer, né, a fundamentação. O que que é a fundamentação? A fundamentação é o repertório, são as informações de outras áreas do conhecimento que você usa no texto. Depois, você vai argumentar e, por fim, você vai fazer a reflexão crítica. Então, eu quero que você tenha esse cuidado para atender e abordar exatamente aquilo que a proposta solicite, que o gênero também. Então veja que você trouxe aqui o Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo, depois você trouxe a Cegueira Branca, mas você não aprofunda e não relaciona nenhuma dessas alusões. Então você deveria ter falado, né, com essas questões de condições precárias de moradia, ter abordado essa questão do êxodo rural, e aí quando você traz, né, essa falta de planejamento e essas consequências, você relacionaria com o Cortiço, ou traria para a questão atual, tudo bem? O que não pode é você trazer essas informações de uma maneira deslocada, de uma maneira que não esteja bem articulada. Olha lá, perceba que você está tendo mais cuidado, né, para mencionar as palavras-chave da proposta, mas isso não está bem relacionado. Dá uma olhadinha lá na plataforma que tem uma redação exemplar exatamente sobre essa proposta, tudo bem? E aí você vai conseguir visualizar como trazer o repertório para o seu texto. Você vai conseguir fazer essa visualização aí, tudo bem? Então eu quero que você dê um pouquinho mais de atenção nesse sentido. Oriento também que você não traga a conjunção adversativa ao final do parágrafo. Por quê? Porque aqui é o momento de você fazer a reflexão crítica. E aí, o que é essa reflexão crítica? É fazer o fechamento do parágrafo. Então, esse fechamento do parágrafo, né, com as palavras que indicam o juízo de valor, com o posicionamento de vocês, ela deve ser feita de uma maneira muito intencional. Então, não é o momento de você dizer, né, o entretanto, ele é o quê? Ele é uma conjunção adversativa que você usa para introduzir uma ideia contrária. Então, quando você traz o entretanto, é como se você estivesse indo contra tudo aquilo que você mencionou anteriormente, tudo bem? Soma-se ainda a falta de informação ambiental de muitos brasileiros. Exemplo disso é o lixo jogado pelas ruas e bueiros. Esse descarte incorreto, aliado à não impermeabilização da água nos solos, contribui com a enchente, uma vez que dificulta a passagem da água para os leitos dos rios. Além disso, o conhecimento acerca dos fatores ecológicos, além de evitar vários desastres ambientais, contribui para a prevenção de doenças, como amebíase e dengue, auxiliando na saúde pública do Brasil. Aqui, meu amor, você está extrapolando o tema, tudo bem? A proposta era muito clara para que você falasse das enchentes. E aí, meu amor, se você voltar lá nos textos de apoio, eu já oriento quais os dois argumentos que você deveria mencionar, tudo bem? Então, eu sugiro que você traga isso no seu texto também, tá? Que você traga isso na sua redação. E aí, esse parágrafo, ele acabou ficando muito superficial. Tá? Esse parágrafo ele acabou ficando superficial, por quê? Porque você acabou meio que tangenciando o tema. A culpa não é apenas dos brasileiros, mas é dos brasileiros e do poder público. E aí você poderia ter usado, meu amor, como alusão, você poderia muito ter usado as alusões que eu trouxe na plataforma para comprovar que são tragédias anunciadas, que são tragédias que já ocorreram há muito tempo, que ocorrem há muito tempo e que elas se repetem. E aí, como exemplo disso, você pode falar muito dessas enchentes que nós estamos vendo aí de maneira recorrente. Cada início de ano, um estado é assolado pelas enchentes. Então, você deveria ter dado uma ênfase nisso, né? Deveria ter abordado essa questão na sua redação. Então, eu sugiro que você volte lá para a proposta, releia os textos de apoio, veja as orientações que eu dou nesse sentido, tudo bem? E aí você traz novos argumentos para o seu texto. Deixa eu mostrar como é que ela tá. Olha aí, ó. Tá apagada. Agora experimenta botar na cama. Experimenta botar na cama para vocês verem. É acordar na hora. Urgem, portanto, medidas coletivas que atuem na prevenção de tragédias, né? Dessas tragédias, poderia ter mencionado para não ficar repetitivo. Para isso, cabe aos governos estaduais, esfera responsável pela garantia da moradia e saúde digna,
apenas isso, né? Eu acho que aqui você poderia ter complementado esse detalhamento, ter trazido o que mais é incumbência do governo. Pelo Programa Nacional conforme a precariedade, ou seja, considera um lar sem risco de desmoronamento segundo a ordem de necessidade. Com o auxílio do Cadastro Único das Famílias, será possível o governo determinar a construção de residências e amenizar o risco de vida para os que estão sem um planejamento habitacional. Desse modo, romperá com a visão egocêntrica mencionada por Marina Colasanti em sua obra. Gostei da retomada que você fez da Marina Colasanti, mas a sua intervenção está superficial. Por que, que a sua intervenção está superficial? Porque é muito trabalhoso fazer isso. Pensa como que vai pegar todas as pessoas e removê-las das suas casas e levá-las para outro espaço. Então, lá na proposta, eu trouxe alguns exemplos e algumas orientações de intervenção. Algumas construções e algumas reformas, inclusive, que poderiam ser aplicadas nas cidades para fazer com que as enchentes deixassem de existir. Então eu quero que você volte lá para a proposta e veja as ações que eu trouxe, que vão além, muito além desse remanejamento populacional. Tudo bem? Lembre-se, meu amor, de sempre trazer os 5 elementos. Eles são essenciais aí na sua redação. Por favor, foque neles, ok? Então vamos lá. As suas notas são aqui, tudo bem? 100, 200, 300, 400, 500, 660 é a sua nota, tudo bem? Qualquer dúvida, filha, estou aí à disposição, beleza? Bora escrever redação, meu amor? Bora, bora, bora!